eu trago aqui o Boletim Focus, né, já sinalizado que, gente, de 13,25 a gente deve caminhar para uma Selic de 15% esse ano. Nem mesmo lá no governo Dilma, depois de todo aquele caos, impeachment, não tivemos Selic a 15%. Aumento da Selic para 13,25. Impacto no mercado de crédito. Fala, Baxters! Cá estamos de maneira incansável neste 2025 conturbado, turbulento, e ontem, nada fora já do previsto, Banco Central aumentando a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica da economia, em mais 1 ponto percentual para 13,25. Todos os canais de mídia que acompanham a economia já estavam cientes disso. Porém, o que devemos esperar para o futuro? O que nos espera em 2025? Para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o Gaspar aqui da Bext, trazendo mais conteúdo maravilhoso, turma. Como eu falei anteriormente, preparado com muito carinho. E aí, recados importantes. A gente está na nossa grande meta, nossa grande missão de chegar em 100 mil inscritos. Então essa pode ser a sua grande ação aí do ano, já nos ajudar nessa meta, clicando aqui em se inscrever, até porque, como eu falei, o cenário vai ser conturbado e nós estaremos aqui junto com você. E você seguindo o canal, você vai estar sempre bem informado, sempre um passo à frente para prever as suas decisões para esse ano. Redes sociais vizinhas, @gasparmota, @bext.vc, e temos o nosso grupo do WhatsApp, para você ter acesso às ferramentas que você vai ver aqui no vídeo, estar conectado também com a Bext, entendendo mais sobre os trabalhos que a gente faz lá, enfim, todo o nosso ecossistema lá dentro. Bora pro vídeo, que é um conteúdo valiosíssimo hoje preparado para vocês. Eu trago aqui o Boletim Focus, né, já sinalizado que, gente, de 13,25 a gente deve caminhar para uma Selic de 15% esse ano. Percebam o seguinte, tivemos então, já nessa primeira reunião do ano, de janeiro, esse aumento de 1%, inclusive com um novo diretor do Banco Central, o Galípolo. E aí temos em março, previsto na próxima reunião, daqui a 45 dias, um novo aumento de mais 1%, ou seja, teremos uma Selic a 14,25. Para maio, se as coisas caminharem como se espera, ou seja, a inflação fique contida, que pode ser que não, teremos um novo aumento de 0,5% e fechando esse ciclo para chegar em 15%, em junho, um novo aumento de 0,25%, ou seja, esta Selic de 15%, que já seria a maior dos últimos 20 anos, praticamente, nem mesmo lá no governo Dilma, depois de todo aquele caos, impeachment, não tivemos Selic a 15%. Mas beleza, tendo esse entendimento, o que a gente vai analisar agora, porque aqui o vídeo é sobre crédito, né? Eu vou trazer para vocês primeiro uma análise sobre financiamento imobiliário, da onde a gente veio, o que devemos esperar para esse ano, e depois a gente vai fazer uma análise rápida sobre o mercado de crédito. Bom, turminha, já atualizado, inclusive esse aqui é um post-blog que a gente usa muito, para trazer um pouco de histórico e como estão as taxas de todos os bancos. O que é mais interessante a gente olhar, né, turma? Se a gente começa a prever desde janeiro, do ano passado para agora, aqui a gente consegue ver realmente um salto aqui nas taxas de juros, de uma média, vamos pegar a média ponderada de 10,5% de taxa que a gente navegou em 2024, a gente está agora praticamente para o teto aí do sistema financeiro de habitação, dos financiamentos, em torno de 12%, tá? O que acontece no final do dia, galera? Quando a gente começa a olhar a média de taxa, sim, turma, estamos indo para o maior nível de taxas de juros de financiamento. Também, se a gente olhasse praticamente dos últimos 10 anos, estaria fácil de prever, quiçá aí dos últimos 20 anos por conta da nossa Selic. Porém, eu gosto de olhar, a gente teve um pico aqui, como eu falei anteriormente, o pós-impeachment Dilma, na casa de 11%, e agora estamos para os tetos aí, em janeiro de 25% para quase 12%. Então, turma, o que a gente deve realmente esperar do mercado para esse ano? Um cenário de taxas hostil e também novos aumentos, se possível, nas nossas taxas, tá? Então, estamos perto do teto, não tem como passar disso. Então, para quem pensa o seguinte, será que esse ano as taxas podem baixar? Turma, não. Já estamos praticamente no teto e vamos continuar neste nível de taxa de juros. Então, não se espera taxas de juros menores nem para esse ano, nem tão pouco provável para o ano que vem, a não ser uma sinalização positiva de uma melhora do governo atual ou até mesmo uma troca de governo que possa voltar a aquecer a nossa economia, beleza? Bom, Gaspar, então, se eu estou hoje querendo tomar uma decisão de financiamento, o que eu faço afinal? Ainda faz sentido eu comprar? Não faz? Você tem que analisar, na minha opinião, gente, 2 fatores, além da taxa de juros, porque você vai fazer um negócio contratando esses juros. Então, se a gente olha que a média razoável do Brasil sempre foi 10, 10,5%, você hoje estaria pagando em torno de 1,5%, 2% acima do que a realidade do Brasil. E já que você vai comprar um imóvel, quais são os dados que você precisa olhar para o imóvel? O primeiro deles é a valorização deste imóvel, Então, obviamente, fazer um bom negócio imobiliário parte do pressuposto de você escolher um bom ativo,
Quando a gente começa a olhar a média Brasil, imagine que o Brasil é muito grande, né, turma? A gente tem regiões aí que valorizam 10, 15% ao ano, tem regiões que valorizam 1%, tem regiões que podem ter deflação, isso é fato. Então eu vou trazer dados média Brasil, que o Brasil, novamente, é muito grande. Turma, quando a gente começa a olhar, desde 2009 eu trouxe esse dado para vocês, da valorização dos imóveis, o que o imóvel realmente traz a nível de valorização? A nível de valorização, o imóvel tende a proteger nós brasileiros da inflação. Quando a gente começa a olhar a média, se a gente pegasse pelo menos aí os últimos 4 anos que a gente passou por muita coisa, né? Pandemia, troca de governo, confusão. Se a gente colocar a média, né? Talvez os meses que a gente teve o maior descolamento que a gente entre IPCA e valorização dos imóveis, a gente teve 2015, a gente teve a inflação pós-impeachment Dilma, aquela confusão do governo, pedalada fiscal. A gente tem uma valorização média no Brasil de 1,32 nos imóveis e 10% de inflação. Agora, fora isso, em outros momentos, né? Então a gente teve aqui, ó, deflação em alguns momentos, foi aquela crise toda que a gente viveu. Para começar em 2019, aquela virada, troca de governo, né? Um ciclo mais virtuoso. Imóveis perto da inflação, depois pandemia, né, turma, não teve o que fazer, com certeza, né? A gente teve, mesmo pandemia ainda, os imóveis valorizando 5%, talvez era para ter valorizado menos. Por quê? Porque o mundo ia acabar, a gente não sabia o que ia acontecer. Mas a gente pega agora os últimos 3 anos, né? A gente tendo a valorização dos imóveis superior à inflação. Inclusive, ano passado, inflação de 4,60, valorização dos imóveis 7,73. Esse é um dos dados. Agora, se eu pego o acumulado, se eu tivesse comprado um imóvel em 2019, né, turma? E somado todos os anos, com certeza essa valorização é muito positiva. Porém, o que você tem que olhar? Valorização versus inflação para descobrir a sua taxa real, né? O quanto realmente o seu dinheiro perdeu de valor para saber o quanto você pode ter ganho. Isso acontece para tudo. Se você olhar um investimento... eu tô feliz da vida, agora o banco me paga 12% de rendimento. Sou o herói aqui, sou o Warren Buffett dos investimentos brasileiros. Ok, mas se a inflação for 5%, a sua taxa real, descontando depois se tem desconto de IR, o tipo de investimento que você vai fazer, se tem IOF, não tem, enfim. Você vai tirar todos os custos, descontar a inflação para descobrir a sua taxa real. Então, turma, tá aqui o dado. Você pode ter acesso a esse material, ó, vou mostrar para vocês o FIFO-BIZAP, ele traz por região. Então, por exemplo, eu moro em São Bernardo do Campo. Você pode pegar de todos os meses, todos os anos, acumulado dos últimos 12 meses da sua região, para você fazer a sua decisão. Isso é muito importante, fechou? Segundo dado é a moradia, né, turma? Tá, mas eu não vou comprar um imóvel então, porque eu acho que essa valorização está muito próxima da inflação. Aqui o dado, ele piora no nível matemático, mas ele melhora tendo em vista quem quer comprar um imóvel. Por quê, turma? Aqui é outro índice, é o índice do quanto ficar morando de aluguel ficou mais caro frente à inflação. Então, se a gente começa a entender aqui também desde 2009, olha que interessante, turma, o índice FIPZAP é absurdamente na locação maior que a valorização do imóvel. Se a gente pegar novamente aqui também, né? Pandemia, a gente teve aqui, claro, um declínio aqui do aumento de preços para locação, porém, galera, olha que absurdo, 2022, 23 e 24, 16% em 2022, aumento do custo de locação, 16% em 2023 e quase 14% em 2024, muito acima, inclusive, da inflação, né? E outros momentos a gente teve também, 2010, 18%, 17%, enfim. Então, a locação, de fato, cada vez mais caro. Ou seja, então, qual que é a matemática pura sobre o mercado de financiamento? Vou pagar uma média de 2% a mais de financiamento, frente à valorização do imóvel, que em média nas principais regiões pode valorizar em torno de 5%, então já teria um delta positivo, e custo de moradia muito mais alto do que isso. Então, ainda assim, financeiramente, analisando dados, faz sentido você fazer a aquisição de imóvel, porque vai ficar cada vez mais caro, então vai descolar ali para você e você pode estar pagando mais caro para estar morando, por exemplo, se você mora de aluguel. Mas, Gaspar, eu não moro de aluguel, eu estou comprando para investir, então você também poderia ter, né, esse ganho de aluguel em cima do seu investimento. Beleza, vamos para a parte prática. Gaspar, deixa eu tangibilizar agora aqui qual que é a diferença do que eu tinha de cenário para o ano passado, um cenário mais confortável para esse cenário mais hostil. Faz um exemplo para a gente rápido. Turma, essa aqui é a ferramenta da Bext, você pode ter acesso escrevendo aqui nos conteúdos, quer ter acesso à ferramenta, ou lá pelo nosso grupo do WhatsApp, entre no grupo que você tem acesso também a essa ferramenta, que eu vou fazer uma simulação rápida. Se eu financiasse 300 mil a uma taxa de 10%, que foi a média para o ano passado, inclusive uma média na época que estava bom, né? Colocando os seguros, só para a gente olhar a parcela, depois eu vou projetar também aqui a TR, que inclusive com o Selic nas alturas a gente vai ter uma TR mais alta, podem se preparar para algo em torno de 1,5% a 2% ao ano, frente a um financiamento que agora está mais caro. Vamos tangibilizar isso. Então, se eu colocar aqui as correções, vamos colocar 1,60 uma média, que é o que a gente pode esperar, tá bom, turma? Então, antes um financiamento que custaria 300 mil, numa parcela inicial de 3.400, tá? Que eu pagaria 966 mil reais. Se eu considerar o mesmo cálculo para o financiamento de 12%, que é uma realidade agora, você pode financiar mais barato, você tem caixa 11,20, você tem BRB a
a 10, você tem outros bancos, mas bancos privados, uma média quase 12, é 11,70. Tô sendo, joga a conta pra cima pra ninguém me criticar depois, tá bom? O que me custaria mais essa diferença? Então, um financiamento de R$966 mil em 30 anos me custaria 1.062. Então, em contas básicas, ficaria R$100 mil em 30 anos mais caro eu financiar o meu imóvel, mesmo considerando as correções da inflação. E a nível de parcela, né, custo mensal, eu teria de uma parcela de 3.429, eu pularia para 3.884, em torno de 400 e poucos reais de aumento. Agora, turma, o que acontece? Novamente, qual que é a conta que você tem que fazer? Esses 400 reais a mais, será que eu não vou ter esse reajuste nos meus próximos anos de aluguel? Porque a sua parcela vai cair, percebe? De 3.800 ela vai cair no tempo e o aluguel vai disparar no tempo, como eu mostrei a conta. Então é esse tipo de análise que vocês têm que fazer na hora de fazer um financiamento. Mas, Gaspar, tem como eu baixar esses 100 mil reais? O que seria uma estratégia coerente? Vou dar um exemplo sobre a amortização, galera. Essa é a estratégia mais poderosa, antes da gente falar de crédito, para você economizar dinheiro. Então, a primeira dica que eu dou é o seguinte, tá? Porque eu tenho um vídeo só sobre amortização. Se você tiver interesse, vocês conseguem ver no canal. Se você conseguisse juntar, por exemplo, 5 mil reais por ano, seja no meu 13º, seja poupando, seja fazendo qualquer coisa que seja, turma, claro, se você conseguir, não é obrigatório, né? Óbvio, isso aqui é para você economizar uma grana com disciplina. Olha que interessante, se eu conseguisse dar 5 mil reais de amortização no meu financiamento por ano, eliminando no prazo, né, do meu financiamento, eu já conseguiria reduzir para 716 mil reais no financiamento e deixaria de pagar 163 parcelas para o banco, turma. Isso que é a amortização. Então percebam que, mesmo frente ao aumento de 100 mil reais em 30 anos, com o tempo a sua parcela baixando, vai sobrando dinheiro, daqui a pouco você começa a fazer amortizações e tal, tranquilamente você consegue reduzir aí essa diferença de juros. Bom, turma, então fizemos toda uma análise completa do que esperar do mercado, quais as contas que você tem que levar em consideração no financiamento. Vamos falar agora do mercado de crédito, principalmente o crédito com garantia de imóvel. Turma, Selic indo a 15%, insustentável, né? Para as pessoas que têm que realmente usar produtos como empréstimo sem garantia, como empréstimo pessoal. Para quem é empresário, antecipação de duplicatas, crédito no aval, ou seja, as linhas convencionais que nos cercam, sendo, obviamente, pessoas comuns que não buscam uma operação estruturada ou tomar uma dívida mais barata. Então acaba que no final do dia as pessoas vão se endividando, seja a nível de cheque especial, seja essas modalidades que eu falei, cartão de crédito, parcelamento de cartão, tudo isso é ancorado por este aumento de taxa. Então, qual que é o momento que talvez para quem não avaliou pode ser um ótimo momento? No mercado de crédito com garantia de imóvel, que é um dos produtos, claro, que a gente trabalha, por isso que a gente fala com propriedade. Se você tivesse que buscar hoje o melhor produto, então um momento de taxa alta, precisa ir atrás de um produto barato. Esse é o foco para mim, economizar dinheiro. Qual que é o produto mais barato, turma? O empréstimo com garantia de imóvel é o mais barato. Não só é o mais barato, como te entrega um valor maior de liberação de crédito, porque ele está garantido por imóvel, então ele vai ser um percentual do imóvel, geralmente o imóvel vai ter um valor agregado, que hoje, por exemplo, sem garantia, você vai conseguir 100, 500, 1 milhão de reais numa instituição financeira. Com um imóvel garantia você consegue, e o principal, na minha visão, que é muito positivo desse produto, prazo longo, você tem 240 meses para pagar, então isso acaba diminuindo o seu comprometimento de renda e de crédito, você quitando as suas dívidas, ou para quem vai fazer um negócio, tem fôlego para ter capital para investir, podendo pagar isso parcelado, enfim, são N benefícios. Eu não vou ficar aqui vendendo o produto, estou falando que para esse momento de crédito também, tudo vai para as alturas e mais do que nunca o crédito com garantia de imóvel pode ser uma boa alternativa. E Gaspar, o que muda nesse mercado? Turma, eu fiz também um exemplo, né? Qual que é a média de taxa que a gente tinha ano passado? 1,09 mais inflação, produto pós-fixado, e uma média de 1,5% nas taxas fixas. O que deve ter esse ano a nível de taxa? A gente deve ir para um cenário de 1,29, por exemplo, de taxa. Essa média de taxa de IPCA pode ser um pouco menos, depende do imóvel, depende do cliente, depende de tudo. E devemos ter também um aumento para uma média de 1,70 na taxa pré-fixada. Na prática, também fiz uma conta. O que custaria? Então, antes, o empréstimo que me custaria 13.800, que eu pagaria, vamos considerar a inflação também média de 5%, que é a média Brasil. Então, por exemplo, se eu pegasse 300 mil, um empréstimo poderia me custar 1,5 milhão. Para agora, né? Antes que você fale que é um absurdo, calma, galera, tem aqui também vou dar a dica de como você baixar. Me custaria 1,7 milhão. Também me custaria em torno de 200 mil reais a mais de juros em 20 anos contratar um empréstimo hoje. Dica poderosa, Gaspar, é um absurdo esse tipo de taxa pós, o negócio é taxa fixa, 1,5 é uma taxa boa. Turma, uma taxa de 1,5 pré-fixado, que hoje seria 1,70, vamos supor que a sua parcela aumentaria aqui R$1.000, porque a taxa é maior. A dica é essa, mesmo que você vá num produto pós-fixado, se você conseguisse hoje juntar R$12.000 para fazer a mesma coisa, tá? Amortização, uma vez por ano no empréstimo, né? Você conseguisse fazer uma amortização, olha o que aconteceria com a sua dívida. Aquela dívida de 1.700.000 cairia para R$845.000, ou seja, você reduziria R$879.000 e eliminaria 111 parcelas, quitando em 129 parcelas. Eu falei rápido porque hoje o vídeo não é sobre amortização, mas entendam que, primeiro, buscar um bom crédito com a estratégia correta
pode te fazer economizar muita, mas muita grana nesse cenário de 2025 que vai ser extremamente conturbado. Bom, turminha, essa foi a nossa análise completa sobre o que devemos esperar para o ano. Já trouxe aqui para vocês como vocês devem analisar para quem tem o objetivo de fazer a compra de um imóvel, um financiamento ou buscar um crédito. E novamente, estaremos aqui incansavelmente em todos esses aumentos de Selic, trazendo atualização para vocês, o que esperar do mercado, enfim. Tem dúvidas? Deixe nos comentários. Também estaremos incansavelmente aqui junto com vocês. Deixa aí o seu likezinho, se inscreve se não inscreveu no começo do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e venha ser back de você também.